Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje prestar atenção no que aconteceu na fatalidade lá dos 4 jovens que foram encontrados mortos na BMW, né, em Balneário Camboriú. É algo que pode ser evitado e eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que as questões da ETEC, quem acompanha os vídeos sabe que ela costuma fazer sobre dois temas principalmente: questões ambientais e sociais. Quem acompanha os vídeos, os simulados, já sabe disso. Eu queria deixar claro para vocês que não é só para selecionar aluno. Essas questões são importantes para vocês desenvolverem o senso crítico e podem até salvar vidas, como foi o caso dessa questão aqui da ETEC. Então vamos entender o que aconteceu aqui, né? Bem no dia 1º de janeiro aconteceu essa fatalidade aqui com os jovens na BMW. Eles tiveram uma intoxicação aqui, ó. Intoxicação e asfixia por vazamento de monóxido de carbono. Mas o que eu posso aprender sobre isso? A teoria que vazou, se não me engano, do ar-condicionado. Fato é que vazou monóxido de carbono para dentro do carro e olha só, estava tudo fechado. Então ficou um ambiente fechado e com monóxido de carbono. Nosso sangue, gente, tem 4 principais componentes: o plasma, os glóbulos vermelhos. Esse aqui, eles gostam de nomes. A gente pode chamar eles de glóbulos vermelhos. Já está ali. Eritrócitos. E hemácias. Aqui, ó. Temos os glóbulos brancos e as plaquetas. Eu deixei aqui embaixo cada componente e o que ele é mais importante. A gente está falando agora aqui dos glóbulos vermelhos, também chamado de eritrócito ou hemácia. Eles são responsáveis, gente, pelo transporte de oxigênio dos pulmões para todo o corpo e pela coleta do dióxido de carbono para ser eliminado pelos pulmões. Olha a importância deles. Só passando rapidamente, quando eu falar de glóbulo branco, eu estou falando de defesa do organismo. Se eu estou falando de plaqueta, coagulação sanguínea. Se eu estou falando de plasma, transporte de nutrientes. A maioria do sangue é plasma, composto de água na sua maior parte. Mas hoje a gente está aqui nos glóbulos vermelhos. O que acontece, gente? Lá no glóbulo vermelho, a gente tem essa queridinha aqui, a hemoglobina. Ela é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos e responsável pela coloração vermelha do sangue. Mas o que caracteriza a importância número 1 dela? Que ela faz o transporte de oxigênio. Então, gente, dando uma olhada aqui, essas bolinhas azuis aqui, ó, são o oxigênio. Ela se liga na hemácia, no glóbulo vermelho ou eritrócito, mesma coisa. Ó, se liga, o oxigênio estava fora. Ele entrou aqui no seu eritrócito, com a ajuda aqui, ó, por quê? Porque ele se liga onde? Na hemoglobina. Ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, esse emaranhado aqui no meio é justamente isso aqui, ó, a hemoglobina. O oxigênio, a hemoglobina ela é capaz de pegar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Já vou explicar a importância dos dois. Aqui, ó. Nos pulmões, gente, a gente tem as trocas gasosas, né? Quando você tem o glóbulo vermelho lá, o eritrócito, cheio de hemoglobina, você faz a troca gasosa. Agora você tem oxigênio saindo do sangue. Ele se liga nessa hemoglobina aqui, ó. Tá vendo que ela tá só vermelhinha? Agora ela tá vermelhinha e azulzinha, porque o azulzinho representa o oxigênio.
que ele faz? O oxigênio se liga na hemoglobina. A hemoglobina, gente, ela leva o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Então, chegou no tecido do corpo, todo esse azulzinho aqui, ó, ele começa a ser liberado, ó, nos tecidos. Não, como se não fosse suficiente, a hemoglobina agora liberada, ela absorve aqui, ela se liga ao dióxido de carbono, CO2. Por quê? Porque daí você vai voltar no pulmão, fazer a troca gasosa e pegar oxigênio de novo. O oxigênio vai se ligar na hemoglobina e assim vai. Então o que acontece aqui? Os glóbulos vermelhos, eles transportam tanto o oxigênio do pulmão pelos tecidos, como eles também transportam dióxido de carbono dos tecidos de volta para o pulmão. Olha a importância, né? Aqui no pulmão, gente, é onde ocorrem as trocas gasosas. Tudo bem, importante, mas tão importante quanto é a hemoglobina presente no glóbulo vermelho. Porque ela se liga tanto ao oxigênio e leva para o corpo inteiro, para os tecidos, como depois que ela fez isso, ó, ela liberou o oxigênio, ela fica vaziazinha de novo. Ela pega, ó, o dióxido de carbono para poder levar no pulmão e fazer mais trocas gasosas. Entenderam a importância da hemoglobina? Aí a gente vai ver aqui o que acontece, né? Ó, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro. Aí que está o problema. Inodoro, você não tem aquele cheiro para você saber, nossa, está vazando alguma coisa. Ele é produzido quando muitos materiais são queimados e pode ser tóxico, quando respirado em grandes quantidades. Aqui, gente, a gente tem as principais características. Deixa eu ver uma cor melhorzinha aqui. A intoxicação por monóxido de carbono é comum, então eu tenho que ter muito cuidado. Os sintomas podem incluir, quem está acompanhando a reportagem, e a moça que não, felizmente não faleceu, ela relatou. Eles estavam com dor de cabeça, enjoos, vômitos, e também é normal sonolência e confusão. Então, se você percebeu esses sintomas em ambiente fechado, sai de lá. O diagnóstico é baseado em exames de sangue. Quando o perito pegar o exame de sangue deles lá, ele vai ver o monóxido de carbono ligado nas hemoglobinas e vai poder detectar, né? Vamos ver aqui, detectores de monóxido de carbono, ventilação adequada. Aqui ele está falando já outra parte, né? Detectores de monóxido de carbono, é inviável, né, gente? O que é viável? Ventilação adequada, outras, além de não permitir... Ó o que é importante aqui, que salva vidas. Opa. Não permitir que um automóvel seja mantido em funcionamento em um espaço fechado. Não precisa você estar dentro do carro. Se você está numa garagem fechada e liga o carro, esse monóxido de carbono sai do escapamento e quem estiver fora do carro é intoxicado. Então, importante, não é só dentro do carro. Aliás, dentro do carro é uma exceção, porque teve uma manutenção que foi feita errada, porque normalmente não é para acontecer isso dentro do carro. Algum cano ali vazou desse ar-condicionado que liberou o monóxido de carbono. Então, quando a hemoglobina aqui embaixo, ó, ela quer pegar o dióxido de carbono e levar para o pulmão. Só que o que ela encontra? É o monóxido. Ela não encontra o dióxido. Ela encontra o monóxido de carbono. E ele é tóxico. Daí gerando todos esses problemas aqui, ó. Dor de cabeça, enjoo, sonolência, confusão. Então, ó, além de não permitir que um automóvel seja mantido em funcionamento ou em um espaço fechado. Por exemplo, uma garagem fechada, perigosíssimo. Ajudam a prevenir a intoxicação por monóxido de carbono. Tratamento. Percebi que está acontecendo isso. Estou com esses sintomas, tem carro ligado.
Gente, sai do lugar, ar fresco, onde tem altas concentrações de oxigênio. Às vezes usando uma câmara de oxigênio hiperbárica de alta pressão. Lá no hospital eles seriam provavelmente tratados com oxigênio direto, aquelas câmaras, né? Aqui, gente, para fechar, o monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, lá, ó. A hemoglobina, ela quer se ligar ao oxigênio e ela quer se ligar para levar até os tecidos e ela quer se ligar ao dióxido de carbono para tirar do tecido e levar para o pulmão. Ela não quer se ligar ao monóxido de carbono, porque isso aqui é tóxico. Mas vamos lá, monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos, que a gente acabou de ver, que confere ao sangue sua cor vermelha e permite que ele transporte o oxigênio. O monóxido de carbono, olha o problema aqui, impede que o sangue transporte oxigênio. Por quê? Lembra que a hemoglobina são essas bolinhas, essas esferas vermelhas? Se ela já está preenchida com alguma coisa aqui, o monóxido de carbono, como que ela vai pegar o oxigênio? Entendeu? Como resultado, o que acontece? Os tecidos do corpo não recebem oxigênio suficiente. Uma quantidade reduzida não costuma ser prejudicial. No entanto, por exemplo, se alguém está acelerando perto de você, você sente aquele cheiro. Não costuma acontecer nada, porque é muito pouco. No entanto, resulta numa intoxicação quando as concentrações no sangue se tornam muito elevadas. O monóxido de carbono é expelido dos pulmões e desaparece do sangue após várias horas. Perceberam o problema? É normal que a fumaça... outra coisa, fumaça de incêndios. Cuidado com fumaça de incêndios, lugar fechado. É normal que contenha monóxido de carbono, especialmente quando a combustão de combustíveis é incompleta. A intoxicação pode ser causada pela ventilação, importantíssimo. A intoxicação por monóxido de carbono pode ser causada pela ventilação indevida de automóveis. Exatamente o que aconteceu, né? Grelhas, aquecedores a gás ou a querosene e elétricos, incluindo fornos de queima de aglomerado de madeira e carvão. Por exemplo, quando o cano do escapamento de um carro em movimento é bloqueado por acúmulo de neve ou de objetos, os níveis de monóxido de carbono sobem rapidamente dentro do carro. Ah lá. E podem ser fatais. Tanto que foi, né? A inalação do fumo do tabaco provoca monóxido de carbono no sangue, mas não o suficiente para causar sintomas de intoxicação. Beleza. Você entendeu? O que eu quero que você leva daqui? Eu sei que no sangue tem 4 elementos principais. Um deles é a hemácia. Ela transporta oxigênio e dióxido de carbono, gás carbônico. Entretanto, em situações anormais, por exemplo, muito comum é quando você entra em túneis, está indo para a praia, por exemplo, e está muito trânsito, tem placas desligue o veículo. Por quê? Porque pelo escapamento aqui vai sair muito monóxido de carbono. E se for por longos períodos, não tem muita ventilação. Pode causar mal para a pessoa que está no trânsito. Mas vamos lá, vamos para a questão. Por que a ITEC você tem que levar a sério, tanto na preparação, quanto na prova, o fato dela trabalhar com questões ambientais e sociais. Vamos ver aqui por quê? Deixa eu ver uma cor que não... o monóxido de carbono é um dos poluentes mais perigosos para os habitantes das grandes metrópoles. Ele se caracteriza por ser incolor e inodoro. Ah lá. É produzido durante a queima incompleta de moléculas orgânicas e suas fontes são principalmente os motores de veículos. Esse gás pode acumular-se em locais fechados ou parcialmente fechados. Então, qual que é o perigo? Locais fechados ou parcialmente fechados. Não é porque tem uma aberturazinha que você está salvo. O que requer especial vigilância e orientação, como colocação de placas
que aparece no interior de alguns túneis, olha lá, com os seguintes dizeres: em caso de congestionamento, desligue o motor. É por isso, gente. Todos podem colaborar mantendo sempre os veículos regulados, olha lá. Importante a manutenção do veículo, porque não é comum vazar para dentro, né? E desligando os motores, por exemplo, em ambientes onde não tem ventilação adequada, quando necessário. A conscientização da população é importantíssima. Tá vendo? A ETEC adora conscientizar através de questões ambientais, sociais. É importantíssima, pois esse gás em excesso, bom, pelo que a gente viu, vamos lá. Letra A. Pode se combinar com a hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o transporte de oxigênio. Exato. Já achamos aqui, ó. Letra A. Ó a hemoglobina aqui, ó. São essas bolinhas vermelhas. O monóxido de carbono entra aqui, o que acontece? Não sobra espaço, ó. Ou sobra muito pouco para o oxigênio, causando todos aqueles sintomas, até mesmo a morte, né? Então, já é a letra A. Percebeu como as questões ambientais e sociais da ETEC são sérias? Mais do que você só decorar fórmula de matemática, ela quer que você tenha essa visão crítica. Percebeu como poderia ter salvado vidas aqui? Então vamos prestar atenção nisso. Como eu gosto de fazer, B. Atua no sistema nervoso central, provocando alucinações, dores de cabeça, problemas de visão e perda da habilidade manual. Não é no sistema nervoso central. O que faz é a falta de oxigenação. C. Pode causar obstrução grave da laringe. Não, nada a ver. Impedindo a ocorrência de trocas gasosas nos alvéolos. As trocas gasosas continuam acontecendo. O problema é que não é com oxigênio, é com monóxido de carbono. D. Pode levar ao aquecimento do ambiente, o que provoca o mau funcionamento das enzimas respiratórias. Não, então a gente não fica até em sauna? O que tem a ver o aquecimento do ambiente? E. Reage com o vapor da água na atmosfera, formando um gás altamente tóxico. Ele está falando que CO reage com o vapor de água? Não, gente, nada a ver. Provoca destruição da hemácia. A hemácia continua normal, transportando normalmente. Só que ela transporta o CO em vez de transportar o O2 para o seu tecido, né? Belezinha? Então vocês aprenderam aqui sobre elementos figurados do sangue. Não deixa de dar uma lidinha nos outros. A gente nunca sabe qual aqui, né, que vai cair. E agora você entendeu melhor a questão da fatalidade aí. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, misturando atualidades com a matéria da ETEC e dos vestibulinhos, deixa no comentário aí que eu faço mais, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.